Yeah. Olá pessoal, eu tô aqui para falar nesse mês de dezembro um tema que é tão focado no Brasil quanto aqui na Inglaterra. É o Natal. Eu vou estar aqui falando com vocês três videozinhos, 3 pontos com vocês que fala sobre a origem do Natal, qual o significado, de onde veio, hábitos e costumes, o que eles escrevem, quais as expressões que eles escrevem nos cartões. Olha que lindo esse cartão aqui, gente. É bem de um amigo meu, o Derek, que está aqui emprestando a casa dele para estar fazendo esse vídeo. E esse é um cartãozinho que eu encontrei que eu falei, Derek, tem que colocar aqui. A gente vai estar falando sobre isso, expressões, né, que eles usam no Natal, como escrever os cartões. Os brasileiros aqui que moram na Inglaterra podem estar usando, né? E também o que cantar no período do Natal. Então vocês vão estar vendo tudo isso, ok? Muito bem. Natal, em inglês, é Christmas. Christmas vem da palavra Christ e também Mass. Christ é Cristo e Mass é missa, tá? É uma palavra Mass latina. Então, basicamente, seria a celebração de Cristo. E é isso que o Natal é. A missa, né, é uma linguagem da... Não consegue, né? Missa é uma expressão usada, né, para os cultos ali na igreja romana, e eles fazem a celebração da Eucaristia. Então a gente pode dizer que Christmas, podemos dizer que é a Eucaristia, que é a missa de Cristo, ou vamos dizer a celebração a Cristo. Bom, a Eucaristia é um hábito da Igreja Católica Romana, que também pode ser chamado em inglês de Holy Communion ou The Lord's Supper, né? Que é simplesmente em português a ceia do Senhor. Então isso é bem comum na Igreja Católica e eles fazem isso diariamente. E Christ é uma palavra grega que na verdade vem da palavra Christos em grego, né? Que significa o Messias, né? O Messias é nada mais que aquele esperado, ungido, aquele que viria salvar as pessoas, né? E Deus prometeu ao povo judeu. E até hoje eles não acreditam, né, no Cristo que muitos acreditam, tanto no Brasil quanto aqui, que é Jesus Cristo. O nome de Jesus era só Jesus e Cristo, o Messias. Aquele que há de vir, aquele que foi prometido a vir e veio, o ungido, tanto esperado pelo povo. Os judeus ainda não acreditam, eles estão esperando pelos Messias até hoje. Final do ano também, né? Esse momento, né, de final de ano, do Natal até o final do ano, é conhecido também como natividade, né? Um momento que significa, vem da palavra birth, que é nascimento, né? E a palavra natividade, o francês velho usa Noel, né? Que vem, na verdade, do latim natalis, significa birth em inglês, né? Que é nascimento, tá? Então, Natal, esse momento de natividade, é a celebração do nascimento de Cristo, de acordo com vem aí da Igreja Católica. A gente vai mais profundo aí sobre onde é que essa origem surgiu, né? Muitos sabem que não há nenhuma data marcada do nascimento de Cristo. Então, por que 25? A gente vai chegar lá. Bom, eu quero mencionar novamente que Jesus foi considerado pelos cristãos primitivos ali que era assim o Cristo, o Messias, Christ, né? Não quero em nenhum momento que esse vídeo fique religioso, mas tenho que mencionar que é sobre isso que é o Natal. Jesus foi considerado Messias por causa das profecias do Velho Testamento. A Bíblia é dividida de Velho e Novo. Então tinha profecias no Velho Testamento e que muitos acreditam que foram cumpridos por causa dos sinais. Uma coisa que o Messias deveria fazer, como o prometido, seria cumprir sua missão, morrer e ressuscitar para salvar um povo. Acho que o povo judeu não estava esperando que um Messias que ia salvar o povo talvez ali daquele Império Romano, salvar de uma forma como tirar eles dali, né? Não sei. O que eu sei é que esse Cristo, Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, eles
eles não entendem como esse Deus vem dessa forma. É Deus, como que vem assim? Não faz sentido para eles. Se é Deus, tinha que ser grandioso, tinha que ser enorme, né? E Jesus vem e nasce num lugar simples, pobre, né? Olha que bonitinho aqui. Eu tô na casa desse meu amigo inglês, que também foi meu professor e de vez em quando me dá aula, o Derek Bryan. Então, olha que bonitinho aqui. Tô na casa de um inglês, né? Então, ele falou que isso aqui realmente é o que ele chama também de nativity, né? Natividade. É exatamente isso aqui, é o nascimento de Cristo. E muito lindo, tem anjo, tem o pastor, né? Os shepherds, os pastores, e a Maria, e Jesus, e os lambs, que é os cordeirinhos, enfim. É bem retratado dessa forma. Muitas casas colocam os símbolos, né, para eles, como se fossem símbolos ali. Natal também, se você for procurar no Google ou no Wikipedia, é um feriado celebrado pelos cristãos pelo aniversário de Jesus. No Wikipedia, você pode encontrar que a celebração que comemora o aniversário de Jesus é um feriado internacional em muitas nações, mas não em todas, tá? Não são todas que celebram. Hoje ela é celebrada por cristãos e não cristãos. Se tornou um feriado praticamente internacional em muitos lugares. Já vou falar as datas quando que surgiu aqui, tá bom? Não vou falar muito do Brasil porque eu tô aqui e quero falar para vocês daqui, da Inglaterra, do Reino Unido, tá bom? Bom, é interessante dizer que a Igreja Oriental, ela comemora em janeiro, sabe? Tipo, mais de 3, 4 regiões comemoram em janeiro. Igrejas cristãs, mas que comemoram em janeiro. Tipo, é uma coisa meio estranha, né? Mas, assim, saber que não é todo mundo que celebra e também que não é sempre em dezembro. Tipo, interessante, né? Quero te contar fatos bíblicos, tá? Para você entender esse momento, para depois a gente, historicamente, entender toda a história do Natal. Como eu disse, a Bíblia, ela é dividida em Velho e Novo Testamento, né? No Velho Testamento, nós temos um profeta lá de Israel, ali em Isaías 9, 6, 7, fala assim, ó: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, né? E fala ali em Lucas 1, 26, que já é o Novo Testamento, que o anjo apareceu a Maria e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Logo depois diz Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e pôr-lhes o nome de Jesus. E o sinal vem depois, em Lucas 2, 10, 12, diz: não temais, eis aqui que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E fala: e isto será por sinal, acharás um menino envolvido, né, num pano e deitado numa manjedoura. Olha aqui está a manjedoura. A manjedoura, para quem não sabe, os animais bebiam e comiam na manjedoura. E foi ali que foi o seu berço, né, que é Jesus. Ele veio humildemente, né? Por isso que para os judeus é tão difícil entender que Messias é esse. Bom, então para você entender o contexto, que Deus, no Velho Testamento, né, falou com Isaías sobre, também tem ali como Jesus vai sofrer, ele fala desse nascimento que virá virgem. Em Lucas fala esse fato que o anjo falou com a Maria, e também fala, vocês vão ver para os shepherds, né? Os shepherds são os pastores que cuidavam das ovelhas. E fala, olha, vocês vão ver esse sinal. É um menino enrolado num pano e vai estar dentro de uma manjedoura. É esse. Então, os pastores viram isso. Por isso creram e se baixaram diante de um bebê e deram presentes e tal. Você pode estar lendo ali na Bíblia. Interessante dizer que o livro dos muçulmanos, o Alcorão, também menciona, fala que vai ser nascido de uma virgem, fala que é Maria, é no capítulo 19, ali no Alcorão, e fala que o anjo Gabriel trouxe a anunciação dessa criança, né? E está bem escrito assim: It will come from God Almighty. Virá do Deus Altíssimo, né? Tá escrito, só que eles não creem que José estava com ela, que fugiram para o Egito, logo depois, etc. É um outro contexto, mas fala exatamente essas partes, como na Bíblia. Bom, como a gente sabe, não há datas, em tudo que eu li para você, não há datas sobre o nascimento,
A gente sabe que foi no tempo do rei Herodes, né, no Império Romano. A gente sabe que Jesus nunca, né, diante da sua missão ali com seus discípulos, ele nunca pediu para celebrar o seu nascimento, mas sim a morte, né, que é a ceia do Senhor. Ele fala em memória de mim, né? Então é aquele momento que ele pega o pão, pega o vinho, ele reparte o pão, é passado na mão de todos e todos bebem o vinho, que também era um vinho, gente, da fruta, ou seja, era um vinho que tinha acabado de fazer da fruta, se esperar fermentado, e aí o álcool naturalmente vem da fruta, né? Mas tem várias partes da Bíblia que está escrito vinho, tem 3 formas de falar vinho na palavra da Bíblia, né? E uma delas é o vinho David, e é assim que Jesus tomava, ele não tomava com álcool. É interessante dizer isso porque muitas pessoas não sabem, falam que tomava vinho, que tem nada a ver, né? Mas era fruto de uva mesmo, que a gente sabe, se esperar, o álcool é produzido automaticamente ali, natural, da própria fruta, né? Bom, então, a ceia em inglês, the Lord's Supper, né? The Lord's Supper, é assim que eles falam, the Lord's Supper. É esse momento de divisão, de quebrar o pão, que representava o corpo dele, e o sangue, o vinho, representando o seu sangue derramado. Para os cristãos, a celebração do aniversário não existe, né? Assim, se for parar pra pensar. Existe a celebração da morte, que para os cristãos significa que é vida, por causa através da sua ressurreição, porque eles afirmam, pensam dessa forma, né? Que a morte não pôde vencê-lo, que ele realmente conquistou a eternidade para nós, mostrando um novo caminho, uma nova forma de viver, de agir, enfim. Mas que ali ele venceu a morte e a morte não pôde segurá-lo na cruz. É assim que os cristãos pensam. Bom, isso acontece na Igreja Católica, que é a Eucaristia, como eu te falei no começo, todos os dias. Eles fazem isso todos os dias. Curiosidade, muito interessante falar para vocês que a morte de Cristo aconteceu no mesmo período da Páscoa. Que Páscoa? A Páscoa do Velho Testamento, a primeira, a verdadeira, a única, né? Mas hoje a Páscoa se comemora de várias outras formas, mas a origem da Páscoa vem lá em Êxodo 12, com o povo de Israel também, que estavam no Egito e foram atravessar o mar e conseguiram, vamos dizer assim, a liberdade, porque eles eram escravos, eles trabalhavam para os egípcios, né? Aquele momento aconteceu no mês Nissan. O mês Nissan é um mês de abril para nós, ok? No calendário, então, hebraico, chama Nissan, é janeiro para eles. Aquele momento, para nós, no nosso calendário, é abril. Então, olha que interessante. Páscoa para nós em abril, para eles é em janeiro. Essa celebração da Igreja Católica, né, ou do Natal que acontece, que é sobre o nascimento de Jesus Cristo. Então, na verdade, quando a gente está celebrando, quem celebra o Natal em dezembro, celebrando o nascimento de Jesus, na verdade, e está celebrando ao mesmo tempo a ceia do Senhor, né, os católicos, na verdade, a mesma coisa que acontece em abril, e é realmente a ceia do Senhor, a Páscoa que aconteceu lá em Êxodo 12, que foi, eles mataram cordeiros, pegaram o sangue, passaram na porta, não sei se você sabe da história, mas essa é a história real, verídica do povo de Israel. Deus falou, através de Moisés, né, pedem para eles ficarem dentro da casa, e aquele que tiver o sangue na porta não morrerá. E matou os filhos primogênitos dos egípcios para forçar Faraó a deixar o povo de Israel ir, porque ele não queria deixar ir, enfim. Então Deus se manifestou dessa forma, e é assim que os cristãos acreditam, que Jesus foi o Cordeiro de Deus, aquele que tira realmente o pecado. Então é por causa disso. Mas não é muito complexo? Como que pode, né, a pessoa celebrar o nascimento de Jesus em dezembro, mas muitos, especialmente na Igreja Católica, fazem a ceia do Senhor, né? Mas na verdade a ceia do Senhor acontece e é celebrado também no nosso abril, que é janeiro do calendário judaico, entendeu? Espero que sim. Então, por que 25 de dezembro? Olha só, tem um fenômeno que acontece no inverno no calendário romano naquela época, que marca o dia mais curto e as noites mais longas. E eu descobri há pouco tempo que isso acontece ainda, esse fenômeno. São 3 dias mais curtos e 3 noites longas, exatamente entre o dia 22 de dezembro até o dia 25. São 3 dias onde o sol nasce no mesmo horário, onde a noite é mais longa, até dia 25.
E aí o que acontece? O povo romano, tinha muitos pagãos ali, eles celebravam o deus Sol, dia 25, porque dia 25 o Sol nascia, eles acreditavam, renascia longo no período normal, não, o dia não ficava mais curto, ficava o período normal. Então eles acreditavam que era o renascimento do Sol, no dia 25 de dezembro. A Igreja Católica pegou essa data, eu creio, para trazer os pagãos para dentro da igreja também, sem falar que a Igreja Católica é no século IV, que foi criada pelo Constantino, e ele foi quem colocou, e antes ele criou templos, isso é muito interessante, ele criou templos para os cristãos pararem de ser perseguidos, ele criou um decreto dizendo que os cristãos primitivos não poderiam mais ser presos, e que agora eles tinham lugar para celebrar, e eles construíram templos. Mas ele viu que estava perdendo os pagãos, outras pessoas que não criam, né, nesse Cristo que morreu na cruz. Então ele começou a colocar imagens dentro desse templo, entendeu? E a Igreja Romana Católica também fez essa junção, pegou aquela data que comemorava o renascimento do Sol dos pagãos para falar do nascimento de Jesus. Entendeu? Vamos continuar então. É interessante dizer que 274 anos depois de Cristo, o imperador Aureliano instituiu o feriado, essa data, 25 de dezembro, como um feriado romano. E Natal veio depois, foi depois que a Igreja Católica decidiu isso, né? Bem depois, né? Que a Igreja Católica vem no século IV, só estou contando esse fato histórico. Um outro fato histórico muito interessante, 243 anos depois de Cristo, chama assim, tá? De Pancha Computus, tá? Ele tinha uma ideia que é o seguinte, como o mundo começou a ser criado 7 dias antes do primeiro mês. Então o primeiro mês era abril, então ele conclui que foi criado, então começou a ser criado 7 dias o mundo, 25 de março, até dia 1º, entendeu? De acordo com a cultura judaica, no 8º dia é quando a criança é apresentada no templo, né? Assim foi com Jesus no 8º dia. Então, é um fato interessante dizer que 25 de março, nesse calendário judaico, para nós, é 25 de dezembro. Então, é uma teoria um pouco interessante e faz sentido, vamos assim, né? Por causa desse fato histórico, ele tinha essa ideia. Cristãos primitivos, eles celebram a vida de Jesus, né? Na data da morte, que é, como eu já disse, 14 de abril, né? Que é o mês, no calendário judaico, Nissan, que é o mês de janeiro, ok? Você pode ler isso em Lucas 22, 7, 23, sobre Jesus falando, lembrando eles, né? Olha, eu quero que vocês celebrem a minha morte. Na verdade, era ali a vida, o renascimento, né, de Jesus. E 1 Coríntios 11, 17 e 34, você pode ler também, fala sobre isso, sobre vamos lembrar sobre a ceia do Senhor, que é the Lord's Supper. O Natal, ele morreu e reviveu em muitas vezes, em diferentes grupos, em diferentes nações, né? Mas tem 3 fatos históricos marcantes, interessantes de dizer. Que os puritanos, por exemplo, eles baniram o Natal no século XVII e que no século XIX reviveu com o movimento Oxford, na igreja anglicana. Bom, interessante dizer também que o parlamento da Escócia, ele tirou o Natal de vez em 1640 e só voltou como feriado e como celebração em 1958. Então, sempre houve muita controvérsia. Deixa ou não deixa, celebra ou não celebra, né? Bom, em 1834, na Inglaterra, começou a ser feriado nacional, que aqui chama Bank Holiday. E só em 1871 acrescentaram o Boxing Day, que é um dia após o Natal, dia 26. Dia 24 para o dia 25 eles fazem culto, o dia 25 também fazem de manhã, e dia 26 seria um off day, né? Um dia de descanso para eles, porque para eles que estão ali fazendo culto, entendeu? Então foi criado isso para eles realmente descansarem. É interessante dizer que dia 25 de dezembro, aqui em Londres, o transporte para geral, fica todo mundo sem transporte, mas os cultos acontecem. Muitas igrejas não fazem, né? Porque às vezes por causa do transporte, mas muitas igrejas anglicanas, católicas, eles fazem, tá? Todas elas. Em 1843, né, o Charles Dickens, ele escreveu um livro chamado Christmas Carol, trazendo um espírito natalino, de que é um momento de compaixão, é um momento de bondade, é um momento de a família ficar junto. Então isso ajudou muito a mentalidade
das pessoas aqui na Inglaterra a entender melhor, a aceitar melhor o Natal, por causa dessa explicação, desse autor que decidiu escrever esse livro. Agora a gente vai finalizando logo e eu queria só falar para você uma coisa interessante, que são fatos que a gente viu. De acordo com a festa pagã, eles celebravam o Deus Sol, né? Mas é interessante dizer que na Bíblia, Jesus é chamado do Sol da Justiça. Interessante, né? Bom, é interessante dizer que também que Deus, só o resuminho, né? Vamos resumir lá. Deus criou a Páscoa ali 14 de abril no calendário judaico, né? E a gente sabe que a Páscoa, Jesus levou 3 dias para ressuscitar. É interessante dizer também que são 3 dias em que o dia é mais curto, a noite é mais longa, exatamente entre o dia 22 de dezembro e 25 de dezembro. Isso é fato. Ninguém pode mudar isso. Não é interessante? É muito interessante. E dizer que para a cultura judaica, isso é muito interessante. Um homem abençoado é aquele que nasce e morre no mesmo período. Por exemplo, você nasceu nessa semana e morreu nessa semana. Você foi muito abençoado, porque você nasceu e morreu no mesmo período. Para isso, a cultura judaica acredita nisso. E se for teoricamente pensar, então Jesus realmente deve ter nascido 25 de março, que é o nosso dezembro. Entendeu? Interessante, né? Não tô querendo convencer você, só tô falando alguns fatos, tá? Não tô dizendo que eu acredito que é 25 de dezembro, mas que os fatos mostram que pode ser totalmente possível. Pode ser. E, coincidentemente ou não, caiu com a festa pagã. O que eu sei é que quem acredita em Deus sabe que Deus é altíssimo, poderoso, dono de todas as coisas. Ele pode ter feito isso. O que eu sei é que realmente a festa do Natal traz algo, um ar novo, um momento de refletir, um momento para perdoar, um momento de redenção, de compaixão, de um momento de estar reunido com pessoas, amigos, pessoas que você ama, um momento para a família e um momento para lembrar da morte de Jesus, né? Que ninguém merece a morte e muito mais não fazendo nada, né? Ele foi considerado um homem santo e orava pelas pessoas, enfim, né? Bom, interessante dizer, para fechar, que 25 de março, mais ou menos nesse período, é a primavera também lá em Israel. E é um momento em que os pastores têm que cuidar das ovelhas de uma forma bem especial. São mais vigilantes, eles ficam mais vigilantes. Por quê? Porque os cordeirinhos nascem e as ovelhas ficam mais frágeis. Então, eles cuidam para que os lobos, os animais não comam esses cordeiros. Então, eu acho isso muito interessante, né? É um período que as ovelhas ficam vulneráveis e eles planejam, fazem com que eles fazem de uma forma que essas ovelhas possam ter nascimento na primavera e não no inverno, porque é mais difícil no inverno, né? Se a gente for pensar assim, quando você lê Lucas 2 e vê como hoje eu estava falando com os pastores ali, está escrito, eles estavam passando a noite em vigília. É interessante, não é? É muito interessante, né? Como que os fatos acontecem. Eu quero dizer uma outra coisa, que o ano passado, em 2018, eu vi a decoração na Oxford Street, que é uma rua principal aqui, vamos dizer, uma das ruas principais no centro de Londres, e estava escrito Christmas Calling, né? Se a gente for traduzir, seria o chamado para o Natal. E ao ponto de vista cristão é bem interessante, porque muitos estão acreditando que Deus está chamando essa geração, chamando pessoas para ter um encontro com Ele, para estar com Ele, né? E achei isso muito interessante. Bom, finalizo aqui. Se você acredita ou não que Jesus nasceu 25 de dezembro, eu acho que a gente merece celebrar esse momento juntos com familiares ou com pessoas amigas. Você brasileiro que mora na Inglaterra, né? A maioria dos seus familiares estão no Brasil. Junte com seus amigos, esteja com pessoas que você ama, pessoas que você confia, né? E é interessante dizer isso, que na Bíblia, Jesus foi chamado Sol da Justiça, como ali no livro de Malaquias. E no livro de João, Luz do Mundo. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse Natal, nesse novo começo de ano. E espero você no próximo vídeo, ok? A gente vai estar falando de hábitos e costumes e também sobre as canções de Natal. As canções natalinas, tá bom? Que eles celebram, cantam, tocam aqui. Aonde tem Cristo, aonde não tem. Se é Christmas, se é Natal. Então, teoricamente teria que falar de Cristo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta aí, coloca o sininho, compartilha. Como é que é? Se você gostou, coloca um joinha, compartilhe e aperte o sininho para que você possa receber notificação dos próximos vídeos. Quero agradecer muito a Language London House, a escola por estar apoiando esse projeto Língua e Cultura.
né? E saiba que você dizendo que viu o vídeo aqui, você vai ganhar descontos lá na escola. Veja o link logo abaixo. Não perca essa oportunidade de estudar inglês, rompa barreiras. E também dizer que quero agradecer muito ao Derek Bryan, que é um professor de inglês, amigo meu. Estou aqui na casa dele gravando e ele é uma pessoa que ensina inglês particular. Então, se você quiser, aqui embaixo vai estar o contato também. Você pode estar comunicando com ele. Para aquele brasileiro que já fala inglês e quer melhorar, né? Para aquele que quer desenvolver mais o seu vocabulário, tá? Aquele que já fala, porque ele não fala nenhuma palavra em português, ok? Você tem que falar inglês pelo menos um pouquinho, tá bom? E é isso aí. Deus abençoe você, até o próximo vídeo.